Olá, sejam bem-vindos. Mais um episódio do CBcast, o podcast da Igreja CB Rio. Nós estamos aqui nesse espaço maravilhoso que é o CB Rio Store. Você que não conheceu ainda, está perdendo uma grande oportunidade. Eu estou aqui com minha amiga Renata. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Jonatas? E hoje a gente vai bater um papo muito legal, uma pessoa muito especial, que daqui a pouquinho a Renata vai apresentar para vocês. Antes disso, eu queria aproveitar que estamos aqui na CB Rio Stories e sugerir para vocês algumas leituras importantes. Nós temos aqui, Por que Tarda o Pleno Avivamento. Esse aqui eu vou levar, porque é um livro muito antigo e, meu pai leu esse livro. Esse livro é sensacional, Por que Tarda o Pleno Avivamento. Nós temos aqui a indicação do Pedro Braço, né? Ele indicou aqui Inteligência Humilhada, de Jonas Madureira. É uma boa leitura, vamos ver, né? Esse aqui é Um Banquete Feito para Você, de Watmani. Eu não conheço esse livro ainda. Eu conheço de Watmani o livro A Igreja Gloriosa, de 1950. É um livro que tem uma das frases mais bonitas que eu já li sobre a igreja, que diz que a salvação é um presente de Deus para a humanidade. O desejo de Deus é que nós destruamos as obras de Satanás. O livro é bom demais. Eu vou ler esse aqui depois. E temos aqui um devocional, Mulheres Enraizadas. Então você que quando estiver aqui na igreja, dá uma passadinha aqui na CB Rio Store, porque nós temos aqui livros, camisas, nós temos aqui sugestões dos pastores da igreja e temos um café aqui sensacional. A gente aproveitava para mandar aqui um abraço para a Camila, que é a pessoa responsável aqui pelo CB Rio Store. Não deixe de conferir, tá bom? Renata, tudo bem? Tudo bem. Quanto tempo que a gente não se vê? Quanto tempo, né? Quem está hoje presente com a gente aqui, Renata? Hoje nós temos a honra de receber Edu Nietzsche, nosso amigo, nosso mentor aqui do CB Rio, uma referência na área de gestão, administração e liderança. Aliás, Edu não, vou refazer. Doutor Edu Nietzsche, né? Edu Nietzsche. Até o nome do cara é chique, né? Exatamente. E para a galera que quer entender mais sobre o mundo corporativo, hoje vai ter uma aula com ele, a gente tem certeza. Que bom. E a gente está aqui muito feliz de te receber, Edu. Muito obrigado pelo convite, Renata. Me sinto honrado mesmo por estar aqui conversando com vocês, batendo papo, podendo trocar essas experiências, trocar as vivências no campo da administração, mas principalmente dentro dessa dinâmica do chamado de igreja, né? Acho que a gente tem bastante coisa para conversar hoje, né, Jonas? Recentemente você passou aí, teve um livramento, né, de Deus para a tua vida, né, Edu? Isso. Costumo dizer que eu só agradeço. Apesar do acidente, eu só agradeço. Tive um breve acidente ali de moto, e que me deixou aí hospitalizado durante um tempinho, e eu fiquei cerca de 60 dias em processo de recuperação, ainda estou em processo de cicatrização de alguns ferimentos, mas grato a Deus pelos benefícios de vida e de cuidado que Ele me proporcionou nesse período. Tá? Poderia ter sido bem pior, mas Deus está sempre presente, colocando as mãos ali e arrefecendo toda e qualquer dificuldade, qualquer problema, e nos honrando. Graças a Deus. Foi um livramento mesmo, foi muito bom. Mas sabe o que é isso, né? Depois de tanto tempo, depois de velho, a gente resolve andar de moto, dá nisso, né? Não, mas não foi culpa sua, não foi culpa sua. Não, dessa vez não. Dessa vez não. Não foi. A gente vive numa cidade que é muito... O trânsito é muito violento, né? Sim, demais. E, assim, alguns motoqueiros, né? Ou motociclistas, eles perdem um pouco a noção, né? E por causa disso, os outros são penalizados, né? A galera acaba fazendo muita loucura por aí no trânsito e tal. Então, o trânsito é perigoso. Você que tem a sua moto, por favor, se cuide, né? Cuidado no trânsito, por favor. Não é fácil, não. Mas vamos lá, Renata, vamos trocar essa ideia aí. A gente está, assim, querendo conhecer mais da sua história, né? O objetivo aqui é a gente conhecer um pouco melhor. Hoje eu tive o prazer de escutar um pouco da história do Edu e fiquei encantada. E, na verdade, a gente quer primeiro entender como é que começou a tua carreira, tua vida profissional, a tua carreira, para a gente chegar aí no teu chamado, né, de estar aqui na igreja, administrando a igreja. Mas aí essa tua ascensão aí da tua carreira é uma parte muito bonita da tua vida que eu acho que vai
a galera em casa vai ficar super feliz de ouvir. Acho que você usou a expressão correta mesmo. É uma parte bonita da minha vida, né? Eu sempre considero muito que eu sou um indivíduo, nós somos indivíduos integrais, né? Não dá para a gente dissociar muito a perspectiva pessoal da perspectiva profissional, que temos uma perspectiva sistêmica. O que eu sou enquanto pessoa, eu sou também enquanto profissional, e Deus vai trabalhando em todos os lados para que Ele possa efetivamente alcançar aquilo que Ele quer através da minha vida, né? E eu acredito que tenha sido exatamente isso que Ele fez comigo, né? Trabalhou desde a minha infância, direcionando para algumas perspectivas profissionais, para que eu pudesse chegar nesse ponto e estivesse preparado para assumir alguns desafios na empreitada do reino. Acho que foi por aí. Conta pra gente, então, como é que começou a tua carreira, a tua vida profissional? Bom, minha carreira é bem linear, né? Ela falou que é bem interessante, mas é chata, gente. Minha carreira é chata. Legal. Eu tenho uma trajetória muito pragmática no campo da administração, né? Eu sou técnico em administração, no ensino médio, depois eu fui formado em graduação, nível superior, depois eu fui fazer mestrado em administração e depois doutorado em administração. Então eu sempre fui aquele cara que eu sempre tive muita certeza do que eu queria fazer profissionalmente, tá? Embora no início, quando eu fui fazer as minhas primeiras escolhas profissionais, me foram ofertadas outras perspectivas, como direito, contabilidade, eu tinha muita certeza do que eu queria efetivamente trabalhar com gestão. Tá? Isso, num contexto de infância, surgiu com uma vontade de organizar, de estruturar. Eu sempre fui muito organizado, sempre fui muito planejado em tudo que eu fiz. E logo no início, lá para os meus 14 anos, que eu tive que fazer a escolha do ensino médio, 13, 14 anos, que eu tive que fazer a escolha de que caminho seguir para o ensino médio, ali naquele contexto eu já sentia a necessidade de me organizar melhor, até porque eu vinha de uma história de vida familiar que estava vivendo um processo muito complexo naquele contexto, né? Lá na década de que não mencionamos, né? O meu pai, ele perde os 2 rins quando eu era muito pequeno, eu tinha 10, 11 anos de idade, e ele era o único mantenedor da casa na época. Então ele e minha mãe sofreram muito com todo esse contexto. Nós éramos 5 filhos, né? Uma família de 5 filhos. E a gente teve que, de qualquer forma, se virar para buscar perspectivas profissionais. Diferentemente do que acontece hoje, que você dá aposentadoria, no dia seguinte você recebe sua aposentadoria, não acontecia da mesma forma, né? A perspectiva era outra, né? Havia uma demora, uma burocracia muito grande. Então a gente teve que se virar em família para poder ter o sustento da família mantido. Você tinha que idade nessa época? Eu tinha cerca de 11 anos quando isso aconteceu. Novo, né? E aí, assim, na época, a perspectiva, o nosso olhar sempre era voltado, enquanto família, de nós precisamos buscar formas de educação que nos promovam rentabilidade financeira rápida. Eu não posso esperar muito tempo para ter rentabilidade, então eu tenho que entrar no mercado de trabalho. Então eu tinha 2 opções na época, mais práticas, que estavam mais próximas a mim, que era ou fazer um ensino médio em técnico e administração, que foi a minha escolha, ou formação de professores. Eu me vi dividido nesse contexto, porque eu sempre gostei muito de multiplicação de conhecimento, gostava muito da educação, e algo que, inclusive, mais adiante veio se materializar ao longo da minha carreira. Mas eu fiquei muito dividido e fiquei pensando, poxa, eu acho que o campo da administração ele vai me trazer uma rentabilidade mais rápida, porque eu gosto da área, eu acho que eu tenho afinidade, eu sou aos 13 anos de idade já pensando o que eu posso fazer de perspectiva profissional para rentabilizar mais rápido. E aí, então, eu optei pelo campo da administração. Fui fazer técnico em administração, Renata. E aí, aos 14 anos, eu estava ingressando no curso técnico em administração, bem cedo mesmo. Eu tive um processo muito adiantado de formação, né? E fui para uma escola pública bem conhecida aqui no Rio de Janeiro, me formei como técnico em administração, mas antes disso, no decorrer disso, no meu primeiro ano de estudo como técnico em administração, eu tive a oportunidade de concorrer a uma vaga de estágio e fui trabalhar no meu primeiro ano. Eu consegui trabalhar como técnico em administração, estagiário técnico em administração. Eu lembro até hoje, foi na empresa Mabel de biscoitos, né? Que na verdade era CIP Industrial de Produtos Alimentares, lembro até hoje. E as minhas primeiras experiências, olha só que interessante, que são as mesmas experiências que eu desenvolvo até o dia de hoje, foram experiências em recursos humanos.
Então, o primeiro contato que eu tive com o campo da administração foi com RH. Obviamente, não com o status de atualidade que a gente tem hoje, né? Que hoje a administração ela gosta de ferramentas gerenciais, tecnologia muito avançada, que nos facilita bastante a vida no campo da gestão. Mas naquele contexto, a gente não tinha muito isso. Eu lembro que eu cortava, para todos os colaboradores de fábrica, cortava aquelas folhas enormes de Vale Transporte na época, separando o Vale Transporte por colaborador. E eu tive muitas vivências operacionais e depois ali táticas naquele contexto enquanto administração de RH. E depois tive a oportunidade de migrar também como estagiário, ainda como técnico, entre os 15 e 16 anos, migrar para uma outra área, que foi a área de finanças dentro da própria empresa. Então eu tive a oportunidade de passar por duas grandes áreas muito importantes. E não por um acaso foram as duas áreas diametralmente opostas às quais eu me desenvolvi ao longo de toda a minha carreira, que foi a área de finanças e a área de recursos humanos, que foram as minhas duas áreas de formação e especialização, das quais eu trabalhei em termos práticos e também lecionei, tive a oportunidade de lecionar nessas duas áreas, tanto no nível médio quanto no nível superior e hoje em dia no nível de pós-graduação e mestrado. Tá? Então, essas oportunidades que eu cavei nesse contexto, elas me permitiram ter um contato maior com a dinâmica de administração e também levar para casa, né, Jonathan, né, Renata, o sustento que a gente precisava também naquele momento, né, porque os meus dois irmãos tinham acabado de sair do quartel naquele contexto, meu pai sem trabalhar, então eu e um dos meus irmãos, a gente tinha a opção de buscar efetivamente formas de trabalho formais. Antes disso, a gente já tinha tido experiências. Minha mãe fazia artesanato em casa, tive a oportunidade de trabalhar como camelô, como vendedor ambulante em Madureira. Já levei muita corrida de guarda municipal em Madureira, gente. Na Avenida Edgar Romero ali, na Estrada do Portela, levei muita corrida de guarda municipal. Eu e meu irmão, na época, a gente era muito pequeno, então ele era um pouco mais velho do que eu, então eu saía para ajudá-lo para vender o artesanato da minha mãe nas ruas como ambulante. E chegou um momento que surgiu essa oportunidade do técnico de administração. Eu falei, vou enveredar por esse caminho. Isso eu tinha 12, 13 anos, eu e meu irmão tinha 17, 18, então era essa nossa diferença de idade, então a gente já estava na rua trabalhando. Então, depois dessa trajetória toda, as coisas se estabilizaram um pouco mais. Quando eu fui terminando ali o curso técnico de administração, na dúvida do que fazer, enfim, o que eu ia fazer, o raciocínio a respeito de um próximo passo de universidade, isso não fazia muito parte do meu contexto, da minha realidade. Eu sou nascido e criado na Pavuna, né, no subúrbio do Rio de Janeiro. Eu costumo dizer que é à beira da Baixada Fluminense, a Pavuna, né, o último bairro da Zona Norte, à beira da Baixada Fluminense. E naquele contexto a gente não tinha metrô, não tinha acessibilidade, não tinha flexibilidade nem tecnologia que me permitisse contato com essas coisas. A realidade era muito diferente, né? Há 40 anos atrás não tinha essa realidade. Então, nesse momento, eu não tinha a percepção de que, beleza, onde é que eu posso chegar, que tipo de faculdade, fazer uma faculdade era algo muito distante, que não fazia parte da minha realidade naquele momento. Não pensava de, poxa, eu posso vir a fazer uma faculdade? Não, tanto que isso entra na minha vida um tempo depois. E o que os meus pais conheciam como realidade, eles acabaram me orientando na direção, que insistiram bastante para que eu fizesse um concurso militar na época para a Marinha, né? E eu fiz esse concurso mesmo sem querer, fiz o concurso, não é que eu passei, cara, para o meu azar ou sorte, né? Eu passei e eu costumo dizer que é sorte, porque, na verdade, nem sorte, eu acho que é vontade de Deus. Porque tudo que eu vivenciei na Marinha, durante o tempo que eu fiquei, foram 10 anos, isso promoveu a construção do Eduardo, que pôde se desenvolver de outras formas a posteriori. E até hoje eu trabalho muito com perspectivas que foram apreendidas por mim através dessas vivências militares. Tá? Eu ia te falar isso mesmo, porque quando você me contou a tua história, um pouquinho só da tua história, eu vi Deus desenhando mesmo a tua história e você passando os ciclos de uma forma muito cadenciada, né, para chegar onde você chegou. Exatamente. Ele foi costurando ali, fingindo que eu estava me dando livre-arbítrio, né? E, na verdade, ele estava proporcionando ali um caminho que seria um caminho de bênção para a minha vida, que seria o melhor caminho. Tá? E, nesse contexto, né, eu fui aprovado no concurso militar aos 16 para 17 anos, e os meus pais falaram, não quero ser militar em hipótese alguma. Não queria. Eu queria outra perspectiva.
E aí eles falaram, não, ou você vai ou a gente vai te largar nas ruas. Foram duas opções bem catedráticas. Ou vai ou vai. Então eu tive a oportunidade de ir e fui. E aí eu fui para Florianópolis, à época, para a escola militar, e eu fiquei quase 2 anos e pouco lá na escola militar. E foi interessante porque eu tive a oportunidade lá de me ver sozinho, vivenciar novas experiências, de amadurecer muito, né? Tanto que quando eu voltei de lá, voltei já com outras perspectivas de vida, outras perspectivas profissionais, e voltei para atuar de forma embarcada dentro de um navio, evidentemente, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, e ainda não pensava em fazer faculdade. E aí foi então que um tempo depois que eu saí do navio, fui para a diretoria de administração da Marinha. Fui parar na diretoria de administração, que era o órgão central de gestão da Marinha. Sim. Olha Deus aí já preparando toda a dinâmica, né? E não devia ser muito fácil chegar lá. Não era fácil. Do nada apareceu uma vaga e aí me liberaram excepcionalmente do navio para que eu pudesse migrar para essa área. E aí eu fui. E ali eu aproveitei a oportunidade. Eu tinha muito isso comigo, de aproveitar as oportunidades de aprendizado em toda e qualquer trajetória que me fosse proposta. Sim. Então ali era uma oportunidade de eu aprender algo, eu vou aprender, vou mergulhar e vou dominar. Vou, então, me aperfeiçoar naquilo que está me sendo proposto. E foi o que aconteceu. Eu tive ali a oportunidade de atuar no campo da administração pública, de contabilidade pública em especial, né? Vivenciei muitas experiências de gestão pública, e aí envolvendo finanças, envolvendo orçamento público, contabilidade, em especial nesse contexto da Marinha, e aí com licitações, contratos, toda essa experiência. Eu costumo dizer que a minha matrícula pública, ela hoje em dia está completando quase 30 anos de matrícula no Serviço Público Federal. Ela é uma matrícula muito antiga e eu fui construindo junto com a minha carreira também propósitos de vida, né? Propósitos de vida muito claros relacionados à minha formação inicial, que era lá de técnico de administração, da qual eu não tinha noção do que isso ia desdobrar. E caindo como técnico em administração, isso eu não te contei, Renato, como técnico em administração, eu fui trabalhar com um oficial, com um comandante chamado Comandante Cury. Cury é um cara que eu admiro, que eu tenho uma admiração grande até os dias de hoje. E a vida, ela dá um conjunto de voltas assim que são muito interessantes, e eu vou dizer para você por quê. O Cury que, muitos anos depois, o mesmo Cury que me incentivou a fazer faculdade, ele queria que eu fizesse faculdade de Direito. Ele falou, não, você precisa fazer faculdade, então me incentivava muito. Foi um cara que separava um pedaço do meu horário de expediente e me trancava na sala e falou, cara, você vai se trancar aqui nessa sala, nesse gabinete, você vai só estudar. É um cara que me estimulava a estudar, me estimulava a desenvolver. Ele via em mim ali algum tipo de potencial que falou, eu vou investir nesse cara para esse cara estimular, para ele se estimular e desenvolver. E aí eu comecei a estudar, me preparar. Naquela época a gente não tinha Enem, né? Eram vestibulares por universidade. E para não deixar o Cury triste, o que ele queria que eu fizesse Direito, eu escolhi uma das universidades para fazer o vestibular de Direito e todas as outras eu fiz o vestibular de Administração. E não deu outra. Era aquilo que as específicas eram muito, muito próximas a mim, né? Que eram disciplinas específicas das quais eu gostava muito. Sim. E eu acabei sendo aprovado num vestibular da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? E fui cursar administração. Na Universidade Federal Rural. Foi uma comoção imensa, minha mãe muito feliz, a família muito feliz, porque, como eu disse, a gente é de uma família muito humilde que a gente não tinha essa perspectiva. Eu sou o único filho de 5 filhos que conseguiu entrar num nível superior, de cursar uma faculdade, de conseguir cursar uma faculdade e se formar no nível superior. Então, isso eu já não esperava, isso já era um lucro tremendo para mim. Hoje em dia, olhando para toda a minha trajetória, depois de mestrado, doutorado, eu falo, caramba, eu acho que eu já posso, Deus, eu estou pronto. Eu costumo falar muito isso, Deus, estou pronto, já pode me levar, que eu já consegui realizar muito mais do que eu esperava e já recebi, graças a Deus, muito mais do que eu esperava receber. De onde venho e tudo que foi construído, né? Então, voltando lá para o Cury. Então, o Cury me estimulava muito, enfim, me incentivava bastante a estudar. E anos depois, eu fui admitido, isso depois de formado, depois de mestre em gestão, na área de gestão, eu fui assumir na Universidade Cândido Mendes, eu fui convidado na Universidade Cândido Mendes para assumir como coordenador da graduação e pós-graduação em administração. Na Cândido Mendes, na Universidade Cândido Mendes.
E aí, quando eu assumi esse cargo, na primeira reunião em que a diretora do curso da universidade, ela foi me apresentar para o grupo de professores, estava subordinado, e eu encontro na sala de aula quem? Sentado na sala de reuniões de apresentação. Exatamente o comandante Cury. Ele era professor de contabilidade gerencial, contabilidade de custos, no mesmo curso em que eu ia dar aula e ia ser /coordenador. E ele não sabia disso. Eu me apresentei, eu cheguei, encontrei com ele, eu falei, caramba, como é que você está? Eu falei, não, estou lecionando na Cândido Mendes, estou muito feliz, no campo da administração. Ele, caramba, Francisco, que era meu nome de guerra, meu nome é Eduardo Francisco dos Santos Nietzsche, olha isso. Que pavoroso, por isso Eduardo Nietzsche, tá? Por isso Eduardo Nietzsche. Nunca. Francisco não, só de vez em quando, só quando a minha mãe queria me chamar a atenção, né? Exatamente. Renata Cristina. Exatamente. Renata Eduardo Cristina... Francisco para chamar a minha atenção, entendeu? Então, era o que acontecia. Então, ele falava, não, Francisco, vamos lá. Poxa, que maravilha e tal. Aí, de repente, a diretora vira para mim e me chama. Eu não tinha nem comentado com ele ainda. Quando ela me chamou, eu queria chamar aqui o professor Eduardo Nietzsche e tal. E aí, me apresenta como coordenador. O comandante Cury, ele foi às lágrimas. Ele foi às lágrimas. E, para mim, foi assim, um momento muito feliz, a oportunidade de trabalhar com o Cury naquele momento. Depois de tanta história vivenciada, um cara que me mentoreou. Que me acompanhou, que me incentivou, que me estimulou, e me ver nessa condição de coordenação de curso, diante de tudo que eu já tinha passado e ele tinha acompanhado uma boa parte, isso para mim foi muito gratificante, poder compartilhar com ele aquele momento que foi um momento muito feliz. E aí, durante a minha faculdade, voltando lá na faculdade, passei no vestibular e comecei a fazer faculdade, né? E aí, durante o curso de graduação, eu tinha que ser transferido para cumprir um requisito de especialização no ambiente militar, que acontecia só em Niterói. Então, eu trabalhava no centro, na diretoria de administração, me transferiram para Niterói para cumprir uma especialização que não tinha nada a ver comigo, Renato, não tinha nada a ver comigo. Era uma especialização da minha área em que eles encaminharam para cursar em hidrografia, navegação, meteorologia. Olha... Você quer saber sobre nuvens? Eu posso te indicar alguns nomes de nuvens com tranquilidade. Mentia, não sei de nada, não lembro de nada, porque eu fui para cumprir o requisito, efetivamente, da formação de carreira, né, da estrutura de carreira. E fui, só que isso dificultou muito a minha dinâmica de faculdade, porque eu morava na Pavuna, saía da Pavuna, ia para Niterói para trabalhar, tinha que estar às 7 horas da manhã no quartel, saía do quartel às 5 horas da tarde, tinha que estar às 6h30 em Seropédica, de um lado ao outro da cidade. Isso inviabilizou muito a minha dinâmica de formação. Eu chegava todo dia atrasado em sala de aula, os professores já olhavam, já não aguentavam mais. E o pior era depois voltar para casa, chegava em casa, era quase 1h da manhã, para poder acordar às 5, para poder às 6. Quem não conhece o Rio de Janeiro não está tendo... Não tem essa percepção, né, cara? Seropédica para Niterói. Nossa, gente. Para Niterói. Seropédica para Niterói. É uma viagem. É uma viagem. Entendeu? E assim, essa dinâmica, ela era uma dinâmica muito complicada, porque eu utilizava transporte público. Transporte público a gente sabe aqui na dinâmica do Rio de Janeiro que não é... Hoje em dia já não é muita coisa, né? Imagina isso há alguns anos atrás. Então, chegou um momento em que estava ficando inviável. Eu fui morar no alojamento da Rural, consegui uma vaga no alojamento que pelo menos eu conseguia dormir um pouco mais de madrugada, para poder pegar o primeiro ônibus 4h30 da manhã e vir para Niterói. E chegou um momento que ficou inviável, eu falei, não, eu vou ver se eu consigo uma transferência. Naquela época, os militares tinham a possibilidade de, quando modificados de município, de fórum municipal, de um município para o outro, de sede, eles tinham a prerrogativa de pedir uma transferência caso eu estudasse em universidade pública para uma universidade pública. E assim eu fiz e saí da Rural e fui parar na UF, na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. E aí a coisa ficou muito mais tranquila para mim, em termos de formação, que era 10 minutos do trabalho até efetivamente eu chegar na faculdade. E aí eu fui cumprindo a faculdade, foi aí que eu começo nesse contexto, chegando quase ao final da faculdade, eu conheci aquela, então, que foi a mulher da minha vida, Vanessa. Conheci Vanessa nesse contexto e Vanessa fazia, olha que engraçado, era quase Eduardo e Mônica, né? Mas Eduardo e Vanessa. Eu terminando a graduação e Vanessa terminando a pós-graduação na própria UF. Então ela morava também na Pavuna, a gente morava próximo. Então eu vinha de carro com ela me trazia de carro, me levava, me dava carona, enfim. E a gente optou então por começar a namorar e casamos, né? Logo nessa sequência. No primeiro ano de casado,
praticamente, quando a gente estava namorando, eu estava cumprindo ali alguns requisitos ali do ponto de vista acadêmico ainda para poder fechar a faculdade e resolvi fazer um mestrado. Falei, não, eu quero fazer um mestrado, porque eu quero trilhar o ambiente acadêmico também, quero me especializar melhor na área de gestão pública, que era a minha área de expertise. E aí eu falei, não, peraí, deixa eu mapear qual é a universidade que melhor se adapta ao meu perfil e identifiquei que a FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, seria a própria e me facilitaria bastante. Só que a gente não tinha recurso, não tinha nem como, porque a Fundação Getúlio Vargas era uma universidade privada. Então eu falei, beleza, eu falei, Vanessa, vamos, eu vou tentar, vou ver o que Deus vai providenciar nesse contexto, né? Eu não tenho recurso, a gente não tem recurso para pagar, e eu fui aprovado no mestrado. E, ao ser aprovado no mestrado, nós conversamos. Eu falei, Vanessa, eu vou conversar com os meus superiores para ver se eles me liberam e tal. E aí a opção deles foi não me liberar, porque falaram comigo, os meus superiores falaram que eu não precisava fazer faculdade, que tudo que eu precisava de conhecimento eu tinha que aprender lá dentro. E aí que eu não precisava fazer mais um mestrado. Então, tanto que, e olha que coisa um pouco até cruel, né? Porque na minha mesma turma de mestrado, um oficial, ele foi liberado dos seus horários de expediente para poder fazer exatamente. Ele tinha feito a mesma prova que eu, sendo pago o mestrado dele pela Marinha. Ele foi estudar comigo, foi meu colega de turma. Foi meu colega de turma, exatamente, foi meu colega de turma, da mesma instituição, da mesma unidade, inclusive. E aí, sim, chegou um momento em que eu cheguei num ponto de inflexão, eu falei, não, beleza, eu quero isso para minha vida, então eu tenho que tomar uma decisão. Eu falei, Vanessa, eu vou jogar tudo pro alto, vou embora. E ela prontamente, ela falou, uma mulher sábia faz muita diferença na nossa vida, né, Renata? E ela virou para mim e falou, é isso que você quer? Beleza, eu seguro a onda. Ela também já era servidora pública no contexto. Ela falou, eu seguro a onda, sai. Se é isso que você quer, você sabe que você vai ter sucesso, eu confio em você, sai, se dedica para outra dinâmica. E aí eu resolvi sair, conversei, pedi a minha exoneração e saí. E aí foi quando comecei a fazer o mestrado e, para minha surpresa, a minha avaliação, a minha nota no processo seletivo me conferiu não só a gratuidade, eu estava perdendo renda ao pedir exoneração. Sim. Ainda assim, eu fui aprovado com uma nota que me permitiu não pagar a mensalidade e ainda receber uma bolsa CAPES CNPq. E Deus foi tão bom comigo que eu era praticamente o único bolsista integral num período mais rápido da universidade, na FGV. Porque a grande maioria dos alunos, na época, eram oriundos da própria graduação da própria FGV, eram egressos da FGV. Uhum. Eu venho de fora, numa perspectiva completamente diferente, e a minha nota me permitiu não só a isenção da mensalidade, como também a recepção de bolsa. Mas só que isso não era suficiente, né? E aí, nesse período, eu e Vanessa, a gente se ajustando, início de casamento, nós trabalhamos muito juntos em festas para poder complementar renda. Eu trabalhando de garçom, ela de copeira. Vanessa sempre foi muito parceira comigo nesse sentido, a gente batalhava junto. Isso eu fazendo mestrado e ela terminando pós-graduação, já estava emendando outra. Então, para a gente gerar renda, a gente fazia um bico aqui, um bico ali, uma outra renda extra, entendeu? E trabalhando juntos mesmo. Chegou um momento que eu terminei, meses depois, entendeu? Um pouco logo tempo depois, eu me cadastrei numa disciplina do mestrado e aí eu conheci um professor que é um professor que me acompanha até hoje, o professor Paulo Roberto Mota. É um cara também que é um ícone para mim, é um cara de grande sabedoria e conhecimento técnico profissional. Uma das referências do campo da administração, ele no Brasil, no país. E ele me convidou na turma que ele estava administrando a disciplina, falou, quem é que aqui, dentro dessa dinâmica aqui, conhece um pouquinho sobre finanças públicas, sobre contabilidade pública, sobre gestão pública? E na turma, como eu falei, tinham muitos egressos da graduação, o pessoal não tinha experiência profissional. Eu falei, eu conheço, perfeito. Ele, então, no final da aula, fala comigo. E saindo dali no final da aula, ele me convidou para trabalhar com ele na própria Fundação Getúlio Vargas, como consultor na consultoria da Fundação Getúlio Vargas junto ao Ministério da Saúde. E que Deus foi tão providente que foi exatamente na área em que eu aprendi muito na Marinha, como administração, e que foi uma área em que eu me especializei dentro do ambiente de Marinha, que foi uma área de gestão pública na área financeira. Então, uma área que eu tinha um percentual de conhecimento bem acumulado. E aí eu fui me tornar consultor da Fundação Getúlio Vargas junto ao Ministério da Fazenda.
E eu trabalhei com a equipe, trabalhei com muitos projetos e muitas iniciativas. Dentre elas, fiquei um tempo destacado, por exemplo, em Londres, para fazer, junto com professores da FGV, nesse mesmo contexto, para fazer a tradução de normas contábeis internacionais para as normas contábeis nacionais. Porque as normas contábeis, elas são determinadas pela Federação Internacional de Contabilidade, que fica em Londres. E, na época, eu entrei num projeto em que me possibilitou logo isso, para viajar pela Fundação Getúlio Vargas, para poder trabalhar nessa dinâmica e, a partir daí, atuar em termos técnicos junto ao Ministério da Fazenda na tradução dessas normas. E fiquei um tempo, processei tudo isso. E, paralelamente a isso, eu estava desenvolvendo outras iniciativas, né? Eu sempre trabalhei, Renata, em mais de um turno de trabalho. Isso é uma realidade minha. Quando eu falo, eu estou prontinho para me aposentar, é mais ou menos por aí. Não que eu não tenha mais energia. Tenho energia para trabalhar mais uns 30, 40 anos aí pela frente. Principalmente na educação, porque eu adoro sala de aula. Eu gosto muito de estar em sala de aula. Gosto de formação, de desenvolvimento de pessoas, tá? E aí, nesse contexto, eu estava atuando em outras frentes. E aí comecei a distribuir currículos para atuar, por exemplo, na área de preparatório para concursos públicos. Comecei aqui... aceito uma água, assim. E, assim, nesse contexto, eu estava trabalhando como professor em preparatórios para concurso. Isso, fiquei aproximadamente 10 a 15 anos atuando nisso, tanto aqui no Rio de Janeiro, nas instituições de preparação para o concurso público, como a Academia do Concurso Público, dentre outros cursos de grande nome aqui no país na década de 90. E estava trabalhando já com essa dinâmica, tá? Algo que foi ótimo para mim, porque economicamente trouxe uma rentabilidade que eu esperava e também abriu as portas de forma muito mais abrangente da educação para mim. A partir dali também surgiram oportunidades de lecionar também em cursos preparatórios, em pós-graduação no Rio de Janeiro, em Brasília, e daí também eu comecei, e surgiu também a possibilidade, nesse contexto, de ir para a Universidade Cândido Mendes e outras universidades às quais eu tive a oportunidade de lecionar, porque eu estava na dinâmica do exercício da docência, né? Então, trabalhava praticamente em 3 horários ao mesmo tempo. Então, na FGV durante o dia inteiro, às vezes num cliente, visitando um cliente ou outro da consultoria, ou então o próprio Ministério da Fazenda, nos projetos. E, nesse contexto, também, à noite, todos os dias, à noite, eu estava em sala de aula, pelo menos de 6h30 às 10h30. E todo sábado, de 8 da manhã até as 8 da noite, todo domingo, de 8 da manhã às 8 da noite, que a dinâmica de curso preparatório para concurso é meio louca. Então, é uma vibe assim enlouquecedora, porque você vivencia aquilo de forma muito focada. Sim. Então, os alunos, eles são muito exigentes, são muito bem preparados, o que era ótimo. Isso me estimulava a desenvolver-me, me estimulava a crescer, a buscar sempre mais conhecimento, a sempre atualizadíssimo. Isso foi ótimo para o meu desenvolvimento, tanto economicamente, que foi muito bom, quanto também do ponto de vista de crescimento no campo da minha área, no campo da administração. A gente estava falando sobre isso, né? Porque eu dei aula para concursados também, mas da Polícia Militar. Uhum. E é uma área que os alunos demandam muito de você, isso. Você se demanda e eles botam em você toda a esperança do mundo. Toda a expectativa. A expectativa está em cima de você, professor. Exatamente. E a gente saía de lá com muito dinheiro, porque era uma área que pagava muito bem. Pagava né? muito bem. E pagava envelope, Exato. dinheiro no envelope na saída de sala de aula. Eu trabalhava sábado, assim. Começava de manhã, terminava de noite, e isso. na saída tá aqui Tava suas horas. Exatamente, tá aqui as suas horas. Eu acho legal que você vê, desde do começo ali da história do seu pai, que levou vocês todos a se movimentarem sim. E correrem atrás no dia a dia. Uhum. Você vê toda essa disposição, essa gana, essa vontade de trabalhar, de formar pessoas, discipular pessoas de certa forma, né? Tudo isso vem de uma necessidade lá atrás que você encarou. O meu pai também, meu pai pastor, assim, não havia necessidade, mas o meu pai ele reunia os filhos homens e ele falava assim, ó, vamos produzir aqui o que a gente vai vender no sinal amanhã. Então a gente preparava suco de laranja ou refrigerante e ia no outro dia para o sinal para poder vender. Não que houvesse a necessidade que dependêssemos daquilo ali, mas justamente para nos treinar, para poder encarar a realidade que vem, né, cara? É importante. Você não para, mas você está acostumado a isso. Exatamente. O meu ritmo sempre foi velocidade 5, Inclusive o WhatsApp, por favor, evolua, porque a velocidade 2 já não está dando mais conta, né? Já não está dando mais conta. Já não está dando mais conta. Na velocidade 1, você acha que a pessoa está com alguma Não, exatamente. A velocidade. Eu sempre trabalhei de forma muito acelerada, né? Eu sou muito acelerado e sempre trabalhei em mais de uma fonte, sempre
mais de uma instituição ao mesmo tempo, vários projetos. Você já era cristão ou não? Eu sempre fui católico, cara. Sim. Eu sou nascido e criado dentro de um lar católico, eu fui catequista, entendeu? Tá. Fui professor de crisma, então eu venho de uma história católica. Eu fui parar na Igreja Batista, fui me converter para a Igreja Batista quando eu comecei a namorar Vanessa. Ela já era? Ela já era batista de infância, de família e tal. A irmã dela era minha amiga de infância, tinha estudado comigo nas primeiras séries, nas séries iniciais, então eu já conhecia a família, então eu já caminhava com a família, fui padrinho de casamento da irmã dela. E aí, quando eu me casei com Vanessa, um pouco antes de eu me casar com Vanessa, eu optei, porque como eu sempre fui muito ativo nas minhas ações dentro da igreja, eu fazia parte da renovação carismática católica, em que eu tinha uma atividade muito frequente. Então, todo final de semana eu estava dentro da igreja trabalhando. Eu trabalhava com o Ministério de Louvor dentro da igreja. Então, todo final de semana eu estava dentro da igreja trabalhando. Então era sábado de ensaio, domingo tinha missas, entendeu? Tinha 2, 3, 4, 5 missas e eu estava lá acompanhando aquela dinâmica. E o que acontecia no início do nosso casamento? Cada um estava para um lado. Cada um estava para um lado do final de semana, porque ela tinha uma atividade intensa, que era líder de adolescentes dentro da igreja. Ela sempre liderou adolescentes dentro da igreja. E então ela trabalhava o domingo inteiro e eu trabalhava o domingo inteiro. Então a gente não se encontrava no domingo, sim, na nossa atividade religiosa, na nossa atividade ali de igreja. E aí eu senti a necessidade, nós sentamos, conversamos, falei, não, eu sinto a necessidade de a gente estar mais perto, caminhando juntos, né? E foi exatamente o que a gente fez. Eu resolvi, então, me batizar na Igreja Batista e, a partir daí, eu comecei a trabalhar no final de semana inteiro no Ministério de Louvor, também no Ministério de Louvor, dentro da Igreja Batista. Que inclusive, através do Ministério de Louvor, foi que eu inclusive, vim atuar aqui na CB Rio, né? Estou aqui na CB Rio há aproximadamente uns 12 anos, e quando eu cheguei, quem me recebeu foi o pastor Davi Sicom, na época, né? E a primeira área que me acolheu para atuar foi exatamente a área do louvor. E fiquei durante muitos anos trabalhando no louvor aqui na CB Rio. Mas aí, voltando lá na dinâmica, o que acontecia? Eu resolvi, então, nesse contexto, continuar trabalhando em várias fontes ao mesmo tempo, né? E no preparatório, o preparatório em especial, ele exigia uma coisa muito, muito curiosa de mim, de que eu fizesse muitas provas. Então, eles exigiam que eu fizesse as provas das quais eu estava lecionando. Então, todas as vezes que eu ministrava aula para uma turma de um concurso X, eles me inscreviam e pediam que eu me inscrevesse na turma, no concurso, para que eu fizesse a prova, para que eu pudesse pegar a prova rapidamente e levasse, então, para a redação do jornal Folha Dirigida. Então, todo o concurso, muitas vezes, quase todo domingo, eu estava fazendo uma prova de concurso público. Quase todo domingo, para poder fazer o gabarito preliminar pela Folha Dirigida. Então, eu ia para a Folha Dirigida, fazia o gabarito preliminar, que era divulgado logo no dia seguinte à prova. Então, segunda-feira de manhã, estava sendo divulgado o gabarito preliminar. Então, eram professores de diferentes disciplinas que faziam as provas, levavam essas provas para lá, para a redação, e a gente fazia junto o gabarito preliminar e divulgava. Então, eu tenho muitas aprovações em concurso por conta disso. Eu fiz muitos concursos, um atrás do outro. E aí chegou um momento em que eu fiz um concurso que me deu um gatilho que eu falei, não, um estalo, eu falei, não, é aqui, eu acho que é aqui que eu vou ficar. Que foi o concurso da Fundação Oswaldo Cruz, da Fiocruz. E aí eu resolvi, perfeito, não, eu fiz o concurso, passei, eu falei, cara, o que eu faço? Espera aí, deixa eu pensar. Ah, não, minto. Antes disso, eu tinha feito um outro concurso, que foi um concurso para a prefeitura, também eu ministrei a aula e fiz o concurso, eu fui o primeiro colocado no concurso, para administrador de uma prefeitura aqui no interior do Rio, em São João de Meriti. Sim. E aí eu descobri que o secretário de Fazenda, aí o meu nome apareceu como aprovado, o secretário de Fazenda, que era para uma área de administração na Secretaria de Fazenda, o secretário de Fazenda, ele tinha dado aula comigo em cursos preparatórios para concurso, o Sérgio Jundi, ele era secretário da Fazenda, então, da prefeitura. Então, quando ele viu o meu nome, nada discreto, né? Nada discreto. Por ocasião ali da aprovação do concurso, como primeiro colocado do concurso, ele entrou em contato comigo e falou, Eduardo, você passou no concurso público, você vai vir trabalhar comigo aqui, cara, eu preciso de alguém com o teu potencial e tal. Eu falei, Sérgio, eu não sei, cara, é muito distante. Eu tenho milhões de atividades, eu estava na FGV ainda, com consultoria, estava mais flexível, dando aula na graduação, dando aula em preparatório. Eu falei, não sei. Ele falou, vem para cá, eu coloco você... para que você possa me auxiliar efetivamente em algumas atividades que eu tenho muita demanda gerencial. E aí eu cheguei, ele já me imbuiu do conhecimento ali de algumas áreas mais críticas, eu pude auxiliá-lo, né? Tomei posse rapidamente nesse contexto.
mas para auxiliá-lo efetivamente nessa dinâmica, que profissionalmente eu estava equilibrado, já estava estruturado nesse sentido. E aí tomei posse, já assumi como superintendente de finanças do município, nesse contexto, depois ele se afastou, e aí eu fiquei interino como secretário de Fazenda também, nesse mesmo contexto. E aí foi quando, na sequência, eu já tinha feito concurso da Fiocruz também, em série, vou fazer concursos em série, e aí saiu o chamado para tomar posse na Fiocruz. Aí eu falei, Sérgio, você me perdoa, não dá mais para eu ficar aqui na prefeitura, eu acho que eu vou migrar, eu acho que eu já contribuí o suficiente para você. Eu tinha estruturado uma equipe legal lá na prefeitura, tinha conseguido estruturar alguns processos dentro da área de finanças e deixei alguma coisa já estruturada e uma equipe bem formada para que ele pudesse, então, caminhar com a equipe. E aí eu assumi o concurso da Fiocruz. Assumindo o concurso da Fiocruz, me foi proposto um outro desafio. E aí surgiu um novo desafio na minha vida, que foi o desafio de recursos humanos. E aí, logo de cara, tipo uns 3 meses, tomei posse, uns 3 meses depois, eu assumi como responsável na área de recursos humanos, na Fiocruz. E ali eu fui mergulhando na atividade de recursos humanos. Quando eu me vi, eu já estava ministrando aula na graduação em recursos humanos, em preparatório em recursos humanos, me especializei também na área, e aí eu dei um respiro da área de finanças e orçamento e fui para a área de recursos humanos. Eu fui de um extremo a outro, lidar com dinheiro público para lidar com pessoas, de um extremo a outro. E foi muito gratificante para mim isso, porque eu consegui mapear desde o aspecto racional o aspecto mais subjetivo das organizações. Então, eu fui de um extremo a outro dentro da dinâmica. E aí eu me afeiçoei muito para a área de recursos humanos, comecei a me desenvolver mais nisso, ganhei uma experiência muito interessante. Depois eu assumi como diretor de recursos humanos de uma universidade, de uma unidade da Fiocruz, numa fábrica nossa da Fiocruz aqui em Jacarepaguá, Rio de Janeiro, que era produção de fármacos nesse contexto. Eu assumi como diretor de recursos humanos e aí, nesse contexto, logo na sequência, um pouco depois disso, veio a pandemia. Veio a pandemia e eu fui instado a voltar para o campus de Manguinhos para assumir outros projetos. E aí me propuseram um projeto de estruturas organizacionais em que eu pudesse contribuir com a criação dos chamados centros de diagnóstico de Covid, né? São as unidades de diagnóstico Covid que surgiram logo nesse momento de pandemia, em que eu tive que estruturar unidades, tanto aqui no Rio de Janeiro quanto fora do Rio de Janeiro, para que a gente pudesse, então, catapultar aí o processo de diagnóstico e identificação de quem é que estava com Covid, para que a gente pudesse tratar mais rapidamente. E aí eu fiz esse trabalho, trabalhei com eles na estruturação, na contratação de pessoal, fiz contratação de pessoal de cerca de 400 pessoas para essas unidades, num período de menos de um mês. Uma grande parte delas eu entrevistei online, pessoas aqui do Rio de Janeiro, de outros estados, entrevistando online, num contexto em que as pessoas estavam com medo de trabalhar, medo de ir para a rua. Sim. Medo de ir para a rua, de ir trabalhar. Então, tinha muita gente desempregada e muita gente com medo de trabalhar no front, que era para testagem e para os hospitais, efetivamente, para atuar nos hospitais. E logo depois que isso foi estruturado, as unidades de diagnóstico estruturadas, aí me propuseram, nesse meio do caminho, um outro desafio. Surge, então, a oportunidade da Fiocruz transacionar aí com a Universidade de Oxford e a AstraZeneca para a captação da vacina da AstraZeneca, da vacina de Covid da AstraZeneca. E aí, então, me convidaram para que eu assumisse o cargo de gerente executivo desse projeto, né? Então, eu assumi a gerência executiva, administrativa, toda a parte gerencial de finanças, logística, recursos humanos, referente ao acordo de transferência de tecnologia da vacina do Covid para cá. Eu assumi essa responsabilidade nesse contexto, inclusive sobre os recursos que foram disponibilizados, então, à época, pelo governo federal, cerca de quase 3 bilhões, sem falar recursos que vieram de outras instituições parceiras, como conglomerados de empresa Ambev. Esses recursos ficaram da minha responsabilidade para que eu pudesse, então, promover a produção dessa vacina e a consequente distribuição dela nos diferentes postos de atendimento. E aí começou toda a reviravolta maior ainda na minha vida. E está aí Deus me preparando para os contextos corretos, né? E aí, nesse contexto, eu pego também Covid,
Nossa equipe tinha muita gente, metade da equipe, durante todo esse momento de pandemia, foi contaminada com Covid. Vocês estavam trabalhando presencialmente trabalhando ou só online? presencial, cara. Mesmo? A equipe estava trabalhando integralmente presencial. E a gente estava na luta para conseguir fornecimento, para conseguir insumos para produção, porque a gente já estava fazendo a transferência da tecnologia de produção. Então, eu tinha que assimilar uma infraestrutura necessária e internalizar essa infraestrutura para que eu pudesse produzir essa vacina e escoar essa vacina, porque a gente vivia num contexto em que vacina nenhuma tinha saído até então, nem mesmo a Coronavac, alguns meses depois saiu antes da nossa, mas nesse primeiro momento a gente não tinha nenhuma perspectiva. E a Fiocruz foi responsável pela distribuição de milhões de imunizantes, né? Logo de cara foram mais de 50 milhões de doses distribuídas, entendeu? Nesse processo produtivo, mas foi muito difícil. Até chegar a esse ponto foi muito complicado, porque a gente contava com a escassez de recursos, escassez de mão de obra para produzir a vacina, os insumos que eram utilizados, frascos de vacina, ampolas de vacina, seringas, quintuplicaram o valor nesse contexto. Absurdo, né? Quintuplicaram. O mercado industrial da área de saúde, da área de produção, de imunobiológicos, ele potencializou, inflacionou o seu preço absurdamente. Oferta e demanda. Tem jeito. Nesse momento, foi um desespero. A gente acabou tendo que abrir mão e flexionar os parâmetros de busca de proposta mais vantajosa para a administração pública, que são parâmetros legais da própria legislação de licitações e contratos. A gente teve que flexionar e justificar ponto a ponto, despesa a despesa, de acordo com o contexto que a gente estava. Não, olha só, essa é a versão mais barata que a gente tem, porque estavam em escassez. A ponto de a gente ter que buscar frascos de vacina em outros países. E muitas vezes pagar frete para acelerar o processo, frete aéreo, porque se pagasse frete marítimo, demoraria 2, 3 vezes mais o prazo que a gente precisava para produzir, escoar a produção. Não podia esperar. Tinha gente morrendo. Na Fiocruz, em frente à fábrica, a gente construiu, nesse mesmo momento, um hospital para atendimento a vítimas do Covid. Eram filas e filas intermináveis de carros de funerária, levando pessoas, porque as pessoas iam para lá somente em estados gravíssimos. As pessoas que estavam em estado mais moderado iam para os outros hospitais da rede pública e rede privada. Os estados mais graves iam para a Fiocruz. O pessoal estava mandando para a Fiocruz. Então, o maior volume de mortes estava sendo dali. Então, assim, eram filas e filas. E era emocionalmente muito exasperante para a gente. Era muito exaustivo esse contexto para a gente. Porque a gente vivenciava na iminência de acontecer com a gente, com os nossos familiares. Aconteceu com uma colaboradora que trabalhava conosco na área de qualidade, que ela ficou entubada durante quase um mês, durante uma situação muito... Quase perdemos ela. E assim, a gente ficou muito consternado com tudo isso. Eu falei, cara, está chegando perto da gente. A gente vai perder. Graças a Deus, ela se recuperou por milagre mesmo. Todos os dias a gente orava naquele lugar. A gente orava naquele lugar para que Deus, não deixe que nós sejamos levados. Cura essa nação. E aí eu tive a oportunidade de atuar de forma mais intensa com os diversos parceiros de outras empresas privadas que também foram muito parceiros também da Fiocruz nesse momento, para que a gente pudesse, então, produzir esse imunizante. Começamos o processo de distribuição. E aí, então, depois que começa essa distribuição, as coisas começam a se aplanar um pouquinho, aí as igrejas começam a abrir. Eu lembro que o pastor Pedrão, ele começa a fazer... Foi uma das primeiras igrejas a começar o culto online, foi a igreja, a CB Rio, aqui no Rio de Janeiro. Uma das primeiras. E a gente começava, e eu estava acostumado a todo domingo estar aqui, escalado no louvor, e de repente o Davi vira para mim, nem todo mundo vai poder cantar, a gente vai selecionar só um grupo de pessoas que tenham menos risco. Eu falei, Davi, eu não vou, por quê? Eu estou em contato com a doença o tempo todo. Se eu levo essa doença para alguém, para o meu pastor, cara, como é que funciona isso? Eu falei, não vou. E aí eu fiquei fora nesse momento, mas trabalhando em prol da saúde pública, buscando a melhor oportunidade de trabalho lá para poder efetivamente escoar essa produção de vacina. E aí, quando os cultos começaram a abrir pela primeira vez, foi a primeira vez que a CB Rio fez um culto presencial, eu vim. Estava na primeira fila, eu falei, não aguentava mais ficar em casa. E olha que eu não ficava trancado como todos vocês, né? Eu estava trabalhando presencialmente, mas eu não aguentava mais. Eu queria voltar para a igreja, estar em comunhão com os meus irmãos, com as pessoas que eu conhecia, que eu amava e que amava ficar ali naquele ambiente.
E aí eu vim nesse primeiro culto. Quando eu vim nesse primeiro culto, aí o Davi desceu, me deu um abraço, falou, poxa, que saudade de estar vocês aqui, com todo mundo, tocando, cantando, louvando, que saudade. E aí eu falei com ele, eu falei, Davi, eu estou trabalhando com Covid, tá? Por isso eu não posso estar por aqui, eu estou trabalhando como gerente executivo do projeto, gerenciando toda a parte administrativa, produção, logística. Então, assim, eu não tenho como eu estar aqui e tal. Aí ele perguntou, você está trabalhando lá e como é que está isso? Como é que está a distribuição? Temos vacina? Não temos vacina para todo mundo? É feito? Aí começa todo mundo a me perguntar. Várias perguntas, aí ele começa a me perguntar e nesse momento o Pedrão chega perto dele para conversar com ele e escuta a nossa conversa. Aí o Davi vira para ele, para o Pedrão, e fala, olha, Pedrão, esse aqui é o Eduardo, você conhece o Eduardo, que está aqui no nosso louvor. Ele, não, eu conheço. Não, o Pedrão não sabia da minha história no campo da administração, ele não tinha conhecimento. Ele me via ali sempre no grupo de louvor. E aí o Pedrão vira para mim e fala... Aí o Davi fala, ele está lá gerenciando o projeto da vacina. Aí o Pedrão começou a me fazer perguntas a respeito do projeto, como é que era, se a vacina funcionava, a vacina não funcionava. Eu comecei a dar alguns dados, algumas informações para que ele pudesse compartilhar também e publicizar para a igreja também alguns dados que eu tinha acesso, por estar no contexto. E aí ele então virou para mim e falou, não, eu quero conversar com você. Leve ele para trabalhar com você aí, porque ele é muito bom. Esse cara é muito bom, esse cara é um bom administrador. Ele é mesmo, tal. Pega o meu telefone aí. Pedrão, na hora, pega o meu telefone aí. Eu falei, eu tenho o seu telefone, pastor. Eu só costumo dar o seu telefone no culto para todo mundo. Ele, então, me manda um oi. Eu mandei um oi para ele. Chegando em casa, eu mandei um oi para ele. Mais do que prontamente, ele me mandou um oi e já falou comigo. Eduardo, eu preciso conversar com você. Olha, eu preciso fazer um estudo na organização, na CB Rio, do ponto de vista organizacional. Não utilizou mesmo esses termos, mas eu preciso entender um pouco a gestão, ver como a gente pode mudar um pouquinho. Que estou precisando de gente como você na minha equipe para poder mudar um pouquinho essa dinâmica. E aí a gente começou a se reunir mais, aí o projeto da vacina começou a me demandar um pouco menos, né? Porque aí com a distribuição das doses as coisas foram se equalizando, saiu a Coronavac também, saiu a Pfizer, outras vacinas foram sendo disponibilizadas, o contexto foi abrindo, e aí eu pude me dedicar e ele me fez o convite de assumir na época como administrador da CB Rio. O então pastor Sérgio, que era era administrador da CB Rio, estava afastado por questões de doença à época, né? E o Pedrão, então, me faz o desafio de assumir a gestão. E aí eu comecei a fazer estudos organizacionais aqui, né? E aí começou a cair uma ficha, Renata, tipo, caramba, eu estudei a minha vida inteira, eu acho que foi para isso. Eu estudei a minha vida inteira, acho que Deus me preparou e me colocou nesse caminho gerencial para que eu pudesse contribuir gerencialmente para o reino dele. Então, vamos ver aqui em que eu posso contribuir administrativamente. E aí eu assumo a administração nesse momento. Isso tem aproximadamente quase 4 anos, vamos completar 4 anos daqui a pouquinho. E aí eu começo a fazer mapeamento de processos, começo a fazer análise de perfis profissionais, começo a montar estruturas de cargos e salários, começo a montar estruturas de mapeamento de fluxo de processos, contratos de primeiros profissionais para que eles pudessem, então, ali, para que eu pudesse treiná-los, desenvolvê-los na dinâmica de recursos humanos, monto estrutura organizacional, monto o organograma da CB Rio atualizado, com nova dinâmica, e começo a fazer workshops com as equipes para tentar multiplicar esse conhecimento gerencial, começo a dinamizar também a parte relativa a planejamento estratégico, começo a discutir um pouquinho sobre planejamento, sobre gerenciamento de projetos. E, assim, para mim foi uma grata surpresa trabalhar com o Pedrão, foi incrível. E estar trabalhando com ele, para mim, é uma bênção, é uma dádiva. Porque o Pedrão, ele poucas vezes, eu costumo dizer que o meu pastor ele me dá total liberdade para trabalho, ele delega a competência de verdade, né? E talvez exatamente também seja fruto, evidentemente, da confiança que ele tem na gente, em todos que atuam com ele, né? E poucas vezes ele chega e me cobra ou me pergunta alguma coisa, poucas vezes. Isso significa que ele tem uma confiança efetiva no trabalho. E é muito legal trabalhar com uma pessoa que confia no teu trabalho, que confia nas suas intenções, que confia no teu coração, que confia tecnicamente em você. E ele foi permitindo que esse espaço fosse povoado de conhecimento técnico para a gente melhorar o desempenho gerencial da instituição da igreja, né? Porque há muito esse preconceito, né? De que é uma igreja, não, porque normalmente essa posição, você que é filho de pastor, você sabe disso, essa posição de administrador na igreja normalmente é ocupada por
pastores que não têm nenhuma vivência em gestão, que não conhecem nada de administração, que não são preparados para isso. Então, assim, isso foi chamando muito a minha atenção nesse sentido. Das igrejas que eu conheço, é a primeira vez que eu vejo efetivamente isso acontecer, né? Um administrador assumiu uma posição como essa. E é uma iniciativa inovadora do pastor Pedrão, e que ele investiu os esforços nessa direção, não só nisso, mas também empoderando outros gestores, como o gestor ministerial à época, que trabalhou aqui com a gente, com o Sherlo, que também era um cara que tinha uma perspectiva de mercado e pôde trazer aqui muito do seu conhecimento técnico profissional para a gente, né? E pôde promover grandes avanços do ponto de vista gerencial, mas sempre tinha assim, muito esse preconceito, né? Não, isso aqui é uma igreja, não é uma empresa, tal, mas é uma igreja, mas também precisa ser tratada com ordem e zelo. Não é porque é uma igreja que eu não vou ter responsabilidade no gerenciamento dos recursos que as viúvas colocam ao pé do altar. Eu tenho que ter responsabilidade com esse recurso. As pessoas aqui, muitos aqui, né, falam que eu sou o cara do não, né? Não, Eduardo, não pode gastar, não vamos gastar, não. Só vamos gastar efetivamente quando a gente tiver a consciência de que é realmente necessário para o crescimento do reino. Não, é até legal que quando ele teve o acidente, né? O pessoal ficou zoando, quando chegaram lá, falaram, vamos ver se o Edu tá bem, né? Edu, você lembra que você liberou aumento para todo mundo? Ele não tem orçamento. Foi a prova viva. Edu tá bem, Edu tá super bem, tá tudo ok. Eu bati a cabeça no acidente, mas a minha lucidez ainda continuava. Tava ótimo. E é exatamente isso. A sua história lembra muito a história, biblicamente, a história de José do Egito, né? Sim. O cara que passou por situações assim super estranhas, né, para ele, mas tudo o preparando para uma missão. Sim. E você estar hoje administrando uma igreja, né? Uma igreja grande e em crescimento. Sim. Tendo todo esse teu conhecimento, esse know-how que você traz da sua profissão mesmo, né? Cara, e conseguir... Porque a gente caminha de dois lados, porque a igreja ela tem essa parte executiva e tem a parte espiritual. Então, assim, não adianta você ser só um cara muito bom tecnicamente se você não entende o verdadeiro sentido do evangelho de Jesus, que o objetivo é salvação de vidas e coisa e tal. Então, assim, aí eu volto, né? Desde a história do começo lá do seu pai, a sua luta por ter que... a gente agora tem que se movimentar aqui, e tudo foi acontecendo... E te trouxe até esse momento aqui, preparada por Deus. Não tem como dizer que não é preparada por Deus. Com toda certeza. É incrível, né, cara? Como é que você falou de desenhar? Eu uso sempre o exemplo do tapeceiro, né? Tem até a música do Stênio, amigo da Renata, que você pega o tapete e você olhando o tapete pronto, você não imagina o que é aquele tapete ao avesso, Trabalho, né? Como aquilo ali foi construído. Verdade. E as linhas, né? Tudo que você passou, te trouxeram hoje para um momento de estar organizando algo que as pessoas acham que é apenas espiritual e não é. É algo que é espiritual, mas também é da parte executiva, né? Sim. A gente vê em diversos contextos bíblicos o quanto é necessário ter lógica de planejamento, de estruturação. Jetro, gente, quando foi organizar. Sim. Então, sim, a gente tem exemplos claros de que precisamos gerenciar com ordem e zelo. E, assim, Deus nos provê de conhecimento técnico justamente para que a gente possa utilizar em prol do reino dele, muitas vezes. José do Exato, Egito. vai usando nossos dons e talentos exatamente. José no Egito, ele em algum momento falou assim, olha, vamos estocar. Aí o pessoal falou, mas o que é isso? Ele, não, vamos estocar. E de repente surgiu uma escassez no mundo e o Egito era o único lugar onde tinha ali para vender para todo mundo. Administração. Não tem jeito, entendeu? Apresentada em diversas formas dentro do histórico e da narrativa bíblica. Que bom. Edu, Francisco, assim, cara, a sua história é uma história incrível, né? De capítulos muito incríveis, né? Pena que a sua história ainda não esteja num livro, mas você pode providenciar, né? Isso. Porque, na verdade, a gente não tem como negar. Deus está no controle.
toda certeza. E talvez o seu ritmo super acelerado... Pô, mas como é que o Eduardo vai parar? Se deixar na sua conta, você não vai parar. Se sofrer um acidente... Exatamente. E você vai ter que dar uma descansada. Verdade. Entendeu? E, cara, tudo é o propósito de Deus para cada um de nós. Sim, sim. Inegavelmente, não tem jeito. Então, assim, cara, eu fico muito feliz de conhecer um pouco mais da sua história. Eu não sabia de todos esses episódios aí que você passou. Bom. Inclusive, não sabia que o seu nome era Francisco, agora para mim. Ah, a minha agenda será Francisco. Agora, né, pra nós, Chiquinho. A minha agenda será Francisco. E assim, cara, que barato, né, saber de tudo isso que você viveu e o quão em boas mãos a administração da igreja está nesse momento, com a cobertura de Deus, obviamente. Amém, com certeza. Mas usando aí todo o seu conhecimento. Você não é aquele cara que caiu de paraquedas ali para poder criar uma situação. Você conhece, sabe o que está fazendo. Não tenho certeza. E só para a gente concluir, falando também sobre a parte de lidar com pessoas, porque igrejas são pessoas, né? Sim, com toda certeza. Então, você ter passado na questão do RH e você hoje estar lidando com essa parte administrativa, mas também com os irmãos da igreja que vem você. Cara, eu vou falar com o Edu. Como é que você lida assim com essa situação toda? É um desafio. Trabalhar com pessoas é um desafio, mas é um desafio muito bom. Principalmente quando você consegue estimular pessoas a se desenvolver, a alcançar e dar o melhor de si, tanto do ponto de vista técnico, profissional, quanto do ponto de vista espiritual mesmo. Eu não consigo enxergar dissociação disso, sabe? Não existe. Foi o que eu comecei falando no nosso bate-papo, né? Eu sou um indivíduo integral. Não existe o Eduardo da Fiocruz, o Eduardo das universidades, o Eduardo doutor, o Eduardo administrador da igreja. É um Eduardo só. É o Eduardo que tem empatia pelos outros, é o Eduardo que tem a necessidade de ter diálogo e estimular os outros ao desenvolvimento, tal como eu também fui estimulado e movimentado ao desenvolvimento. Então, algumas premissas são fundamentais para a minha atuação hoje aqui na igreja, que são muito coerentes com a lógica cristã que a gente precisa viver, que é você ter empatia, se colocar no lugar do outro, que é você estar disponível para ouvir, disponível para escutar e atento para poder auxiliar e apoiar no processo de desenvolvimento, tanto espiritual quanto técnico, reitero. E eu acho que isso faz uma diferença, porque a gente fica sempre naquela, não, perfeito, eu sou só administrador. Não, eu não sou só administrador. Eu não tenho um trabalho na CB Rio, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito na CB Rio. E esse propósito inclui não só cuidar de finanças, de infraestrutura, das paredes do CB Rio, das obras que a gente está construindo agora aqui, de ampliação do templo, enfim. Não é só cuidar disso. É cuidar também das pessoas que fazem parte de toda essa dinâmica. E cuidar das pessoas é muitas vezes você ser flexível, muitas vezes você ser assertivo, mas você terá atenção e carinho e cuidado com as pessoas. Porque você não sabe a história das pessoas, pelo que elas passaram, pelo que elas estão vivenciando no momento, mas quando você se coloca à disposição para estar ali ajudando, sendo parceiro, sendo um cara leal, sendo um cara que escuta a dinâmica das pessoas, você ganha não só irmãos em Cristo, mas você ganha também verdadeiros amigos. Eu tenho a oportunidade de dizer que aqui eu atuo com a missão de administrar, mas aqui eu tenho uma família e tenho verdadeiros amigos aqui dentro, que foram conquistados a partir exatamente desse relacionamento interpessoal, da prática, não só da prática de recursos humanos, mas toda uma trajetória de 12 anos que eu tenho aqui praticamente na CB Rio, atuando ora no louvor e agora na gestão. Então, atuar com recursos humanos para mim é um prazer, é uma satisfação muito grande. Que legal. Eu me importo realmente com pessoas. Isso é fundamental. Bom, vou falar aqui dessas canequinhas aqui, que são as canequinhas aqui do CB Rio Store também. Você que quiser, você pode adquirir aqui, né? Bom, gente, a gente está chegando ao final desse bate-papo aqui, incrível, com Eduardo Nietzsche. Cara, uma alegria imensa, né? Conhecer histórias, conhecer pessoas que estão, como a última série pregada, por trás das câmeras, né? Porque a igreja ela é muito mais do que só a galera do louvor, sim, só a galera que está pregando. A gente tem muita gente que tem muita história e que pode acrescentar muita coisa na vida de muita gente. Verdade. Então você que está acompanhando a gente, você pode ser o próximo entrevistado. Você pode estar aqui
de frente com Renata em breve, né? Jonathan. Cara, é muito legal. Deus abençoe, Amém. Eduardo. Muito Que obrigado, prazer estar aqui com você, bater esse papo. E, assim, eu espero que você continue, né, cara? Que Deus continue te fortalecendo para que você continue dividindo com as pessoas o seu conhecimento, a sua experiência. Agora, o Eduardo de hoje, o que diria para o Eduardo de 15 anos atrás? Cara, você ouviu a voz de Deus. Eduardo, você ouviu a voz de Deus. Você cumpriu o propósito que Ele tinha estabelecido para a tua vida. Porque eu sempre me senti, Jonathan, não digno da graça de Deus, sabe? A gente se sente ao longo da nossa vida, né? Pelos nossos espinhos, pelas nossas falhas, nossos erros, a gente muitas vezes se sente indigno da graça de Deus. E assim, Deus foi tão gracioso comigo, tão amável e tão cuidadoso com a minha história, que mesmo diante de todos os percalços e dificuldades, eu me sinto cuidado, me sinto querido, e eu sinto que eu estou realizando um propósito que Ele efetivamente planejou para a minha vida. E eu diria para o Eduardo lá atrás: calma, sem ansiedade, que Deus tem um plano muito claro e Ele vai se cumprir na tua vida. Poxa, que maneiro. Que bonito. Importante isso. Prazer te ouvir. Ah, muito bom muito te ouvir. obrigado. Muito bom saber. Eu já sabia, né? Mas muito bom a gente, né, divulgar isso para todo mundo, que a gente está em muito boas mãos. Né? De a gente poder te conhecer melhor, te chamar de amigo, né? De estarmos juntos como um corpo. É muito bom e foi muito bom ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Renata. Obrigado mesmo, viu? Prazerzaço estar com vocês, viu? Que bom. Bom, nós temos, além da CB Rio Store, nós temos PP Produções, que também patrocina esse canal de podcast. E você que está acompanhando, você que é empresário, se você quiser participar também, ajudando, né, a esse projeto seguir em frente, você procura. A gente vai deixar aqui nos comentários as redes sociais da Renata, do Edu. Você tem os contatos aqui da igreja, procura a gente e a gente você vai se associar a esse projeto, tá bom? Eduardo, muito obrigado. Eduardo Francisco. Gente, Eduardo Francisco. Nietzsche. Nietzsche é o melhor. Renata, obrigado mais uma viu? vez. A gente se encontra na semana que vem em mais um episódio aqui do CBcast, ok? Um abraço, gente. Valeu. Até lá.